Vamos darmos início à nossa reunião. Em nome de Deus e seus santos, agradecemos pelo seu esforço, a sua participação de vir até a casa do nosso Deus. Porque, irmão, é aqui onde nós encontramos o refúgio, o alento, a esperança de nós vivermos dias melhores. Sabemos que a última reunião para nós começarmos uma nova semana, com ânimo, com fé, com alegria, com disposição, para vencer a nova semana que Deus e seus santos têm para nos dar. Então, um passo importante, irmãos, é nós de agora para frente, desligarmos o nosso pensamento das coisas materiais e se conectar com o reino dos céus, porque santos e anjos vieram para alimentar a cada um dos irmãos. Mas Ele quer, irmãos, a sua colaboração, o seu silêncio. Eles querem dar o alimento que o nosso Deus, Ele vê o mundo e todos nós como assim um espelho. Ele vê que cada um dos seus filhos estão precisando, necessitando, então Ele dá conforme o seu mérito, a sua reverência. E em nome do nosso Deus, eu retransmito não só a igreja presente, mas também os irmãos internautas de norte a sul deste país. As bênçãos preciosas do nosso Deus Todo-Poderoso, a unção preciosa do seu divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, o nosso Salvador, junto com a unção, o amparo e a bênção condicional de nossa Mãe Virgem Maria. O amparo fraternal de nossa querida e santa Vó Rosa, e a bênção e o amor do profeta e santo irmão Aldo. Que as nobres virtudes desses santos de Deus se faça presente no viver de cada um dos irmãos. E porventura, se tiver algum que nos visitam pela primeira vez, para nós, como família apostólica, é uma honra, uma alegria de estar conosco em nosso meio. Sinta-se abraçado por essa família apostólica. Agora eu convido, por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós fazermos uma oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, oremos. Santíssimo e glorioso eterno Pai, graça te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. De estarmos aqui em Tua casa neste momento convicto, com a certeza que estão santos e anjos, vieram do alto céus para nos alimentar com a Tua graça e a Tua unção. Graça te damos por ter nos dado Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque, Pai, nós conhecemos em espírito e em verdade o Teu poder na pessoa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque esses santos ensinaram a crer, confiar e libertar do pecado e mostrar a Tua doutrina e a Tua disciplina, aonde nos separa do mundo e nos dá o direito de nós vivermos para o Senhor. Mas enquanto aqui vivemos, ó Pai, precisamos da Tua sabedoria, orientação, sábios conselhos, para que nós possamos acatar e trilhar este caminho. Por isso, glorificado seja o Teu poder, o Teu nome, o nome desses santos que o Senhor nos preparou e deu nos dias de hoje, que foi a Santa Vó Rosa, que ela nos preparou passo a passo
para que nós seguíssemos espírito em verdade. Por isso, a nossa glorificação à Senhora Santa Vó, a nossa súplica, por este momento de estarmos aqui e por alguns momentos que a Senhora sempre nos ajudou e ajuda enquanto aqui vivemos. Por isso, Santo Irmão Aldo, temos a certeza e esta convicção de fé, que presente mais uma vez o Senhor estar com os profetas, a Virgem Maria, a Santa Vó, vieram do alto céus para abençoar cada um dos teus filhos, porque o Senhor conhece, esse povo te ama, te adora, te venera, e estamos aqui para receber mais do Senhor essas virtudes que necessitamos. E agora o Pai, com a certeza e a fé, que está tomado de conta todo o trabalho desta reunião, e como teu servo, eu entrego em tuas santa e benditas mãos, para que o nome do Senhor e de todos os teus santos seja para todos sempre louvado. Amém. Cantaremos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Agora os irmãos que têm seus lugares, por gentileza, poderão se assentar. Vamos cantar alguns hinos do nosso cenário, de o número 53, Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedecendo. E
Cantaremos agora de o número 126, Jesus é a chave. Jesus Cristo é a chave que abre o coração. Os que creem na sua doutrina para o céu com ele irão. Com sua santidade, com seu eterno amor, com sua humildade, a vitória conquistou. Por isso que a chave só ele pode ser, que por Deus foi escolhido ao seu reino pertencer. Assim somos guiados a Jesus e ao Consolador, para nunca sermos vencidos, mas sempre podermos vencer. Firmes vamos com Jesus e o Pai Celestial, juntos com a Santa Rosa, até a vitória final. Cantaremos agora de o número 215, Templo de Divina Nobreza. Primas apostólico, templo de divina nobreza, santo irmão amado, servo de Deus aprovado,
Há uma última esperança para aquele que quiser morar com Deus na eternidade. Vem conhecer esta igreja, vem conhecer o irmão Aldo, servo de Deus. Santo profeta, poderoso, de imenso poder e glória, vai te ajudar a conhecer os mistérios desta igreja, vai te levar para a eterna glória. Terás o mérito de receber a proteção de santos e anjos. Terás a paz em seu viver. Vem conhecer, chegou a sua vez. Abre o seu coração, vem conhecer esta verdade. É uma grande oportunidade em seu viver. Conhecendo esta verdade, espalha ao mundo esta mensagem do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e terás paz em sua vida, ver as grandes maravilhas, felicidade e alegria. É só confiar no Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa, que te darás a glória na eternidade. Santo profeta, poderoso, de imenso poder e glória, vai te ajudar a conhecer os mistérios desta igreja, vai te
levar para a eterna glória. Terás o mérito de receber a proteção de santos e anjos. Terás a paz em seu viver. Vem conhecer, chegou a sua vez. Abre o seu coração, vem conhecer esta verdade. É uma grande oportunidade em seu viver. Conhecendo esta verdade, espalhe ao mundo esta mensagem do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e terás paz em sua vida, verás grandes maravilhas, felicidade e alegria. É só confiar no Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa, que te darás a glória na eternidade. Com Deus um dia estaremos, com os anjos cantaremos a última vitória.
confio plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre o céu e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu tão bem sua missão, como os profetas que viveram noutra época. Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, as profecias deixadas por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor.
Irmãos, agora irei neste momento passar para a mensagem. Irei ler as duas mensagens, depois fazer um comentário sobre elas. A primeira mensagem, ela fala sobre conselho aos que irão se batizar. O nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos para que os que irão se batizar e que forem seguidos de coração lhe darão muito ânimo, fé, coragem, para vencer as lutas de cada dia como os apostólicos e filhos de Deus. Entretanto, vai depender muito do seu amor pela igreja, do seu amor à sua alma, do seu desejo de vencer, para que no final de cada dia, nas suas orações, possa agradecer a Santa Vó Rosa e ao santo irmão Aldo por ter vencido mais uma etapa de sua vida. Um dos conselhos que o nosso querido santo irmão Aldo deixou para quem quer vencer foi para que sejam consagrados, santificados, sendo muito vigilante e cuidadoso no lidar de cada dia, no seu falar, no ouvir, no seu olhar e no trato com o seu semelhante. Pois o nosso Senhor Jesus ensinou a seus discípulos o seguinte conselho: orai e vigiai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E São Pedro, em sua primeira carta, aconselha o seguinte para quem quer vencer: sede sóbrios, prudente, moderado, cuidadoso, e vigiai o vosso adversário, o espírito da maldade, rodeia-vos como leão, quem ruge à procura de quem devorar. Revestei-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são infligidos aos vossos irmãos em todo o mundo. E Deus, o autor de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus. Depois de um pouco de sofrimento, Ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes, fortes, inabaláveis. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sigam estes sábios conselhos, e não há nada deste mundo que vos separar do amor de Cristo, de Maria Santíssima, do Consolador e do santo irmão Aldo. A estes santos, com todo o poder, vos cobrirão com a sua glória e seu poder, para que seja feliz e muitos abençoados. Sejam muitos fiéis à nossa igreja, obedeça em tudo a nossa doutrina e disciplina. Assim, sua carreira de apostólicos, como os verdadeiros filhos de Deus, será garantida a cada dia até o final da vossa vida aqui na terra. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos aos que irão se batizar muitas felicidades e bom sucesso em todos os dias de vossa jornada aqui na terra, como os filhos de Deus, protegidos, amparados, abençoados, e que possam de herdar
a eterna felicidade de morar com Deus em sua glória para todo sempre. Irmãos, aqui está a leitura da primeira mensagem sobre o batismo. A segunda mensagem nos fala: Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor e sucessor do Consolador e profeta apostólico. O Santo Irmão Aldo foi a pessoa escolhida, preparada pela Santa Vorrose e aprovada por Deus como seu porta-voz. A semelhança dos profetas do passado, foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a igreja apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor, da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava, alimentava a verdade, a fé nos corações, que desejava alento para a alma e a sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que com seu divino amor, justiça, benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus o Pai, atuando como pastor que o nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração de santos apóstolos e dos santos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente. Dentre eles, os profetas Moisés, Elias, Daniel, e a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou a igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e dos seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vida teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar regra de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como verdadeiro filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo, de acordo com os desígnios de Deus o Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do Santo Irmão Aldo se findou, e seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar, ampliar para toda a eternidade a corte angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos, confiamos que o Santo Irmão Aldo é vitorioso e que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus o Pai, como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito intercedendo diante de Deus o Pai, em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possa trilhar nos retos caminhos ensinado por Jesus e pela Santa Vorrose. Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continuem caminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que o nosso Senhor
Jesus anunciou que haveria de existir e também que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e profeta apostólico. Cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Contudo, sempre foi uma pessoa simples, humilde, em todo o seu proceder, e jamais se orgulhou do que representava na terra, ou diante de Deus o Pai e do seu divino poder. A respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, a nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores no lidar cotidiano, quando clamamos por seu nome e ao suplicarmos que ele interceda em favor diante da Santa Voz e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus, tampouco sem tendência ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a Ele e ao povo de Deus no tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus o Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério, pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que deve a honra de contar com a presença física da Santa Voz e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santo este que continua a amparar o nosso viver e proteger esta igreja como obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus e que exerce o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo profeta do Senhor realizou entre nós, pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material. Também pelo trabalho que realizou em espírito, para manter esta igreja ligada ao céu e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Rosa, quando seu espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério. O nosso Santo Irmão Aldo era levado por nossa Santa Rosa em espírito aos céus e colocado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra. Quanto à santificação do seu povo,
também para salvar, para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir, livrar nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz, felicidade em todas as famílias. Irmãos, meditaremos um pouco sobre esta primeira mensagem, que fala sobre os conselhos aos que irão se batizar. Irmãos, o batismo, ele é um símbolo deixado por Deus. Muitos pensam assim, a igreja que está presente e aos irmãos internautas. Pensar o batismo foi deixado pelo profeta São João Batista. Irmãos, antes do profeta São João Batista vir a esse mundo, Deus já mostrou na vida de um profeta que a água era um lugar sagrado para o batismo, para a cura do seu espírito. E a prova é, irmãos, que está registrado no livro de Reis, capítulo 5, versículo 13 até o 15. Existia na terra, na Síria, um homem chamado Naamã. Ele era capitão de polícia, chefe do exército. E também, irmão, naquela região, existia um profeta temente a Deus, chamado Eliseu. E como ele era conhecido pela sua fé, seus prodígios, suas obras, levaram ao conhecimento que ele era um profeta, fazia milagre. E Naamã foi procurar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu não atendeu, mandou um dos seus servos falar para ele, dizendo assim: Naamã, se você confia em Deus, o profeta Eliseu mandou que você fosse se banhar 7 vezes na água do rio Jordão. E ali, Naamã, uma pessoa corrupta, uma pessoa avarento, soberbo, ele não aceitou. Ele disse assim: tantos rios que tem aqui, ele mandou enviar para outro rio tão longe. E os seus servos de Naamã começou a aconselhar ele, para que ele fosse, obedecesse o conselho do profeta, porque ele seria, se ele tivesse fé, seria curado daquela lepra. E Naamã foi. Muitas pessoas foram presenciar. E lá ele começou a mergulhar na água. Irmãos, e no 7º mergulho, que ele mergulhou, quando bolhou, a sua pele como de uma criança. O nosso Deus mostrando que Ele era um Deus para realizar milagre, para transformar a vida de um pecador, mostrando que a água é um lugar de purificação sagrado,
que o ser humano tinha que se batizar, se converter. E veja, irmãos, passou milhares de anos e nasceu o profeta São João Batista. Um profeta que consta na Escritura Sagrada, o profeta Elias veio a ele para dar unção, para que ele fosse um grande profeta. E por inspiração do Pai, ele começou a instituir o batismo. E veja, irmão, que a prova é tão concreta e verdadeira, que o primeiro anjo que Deus criou na glória dele foi seu filho, puro, perfeito. E quando ele enviou ele nessa terra, ele mandou o seu próprio filho ir procurar o batismo. Irmão, para deixar uma lição para cada um de nós, que quando nós aceitamos essa fé, se convertemos, o nosso dever é de procurar o batismo. Mas não, irmãos, olhar para nós e dizer assim, não, eu já sou apostólico, eu já sou convertido, já para mim, o batismo não tem diferença nenhuma. Irmão, tem sim. O hino do batismo já fala, você vai surgir como um novo cristão. Olha o nosso Deus mostrando no passado para aquele homem chamado Naamã. Olha o que Deus mostrou para seu filho amado, como ele está presente no batismo, quando seu filho foi emergido na água, ele, o próprio Deus, em seu divino Espírito Santo, falou para seu filho, e o profeta João Batista e as pessoas que estavam presentes ouviram. Ele dizendo, esse é meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, quem me dá alegria e contentamento. Por isso, irmãos, e quando veio o Consolador, Jesus junto com o Pai, ele instituiu novamente para voltar ao batismo na nossa igreja. Todas as pessoas que se convertesse, e os jovens de 12 anos, fosse procurar a nossa sede para ser batizado. E da mesma forma, assim, quando Deus fez, que desceu do céu e ungiu a água para seu filho ser batizado, o santo irmão Aldo muitas vezes falava que no momento do batismo ele via aquele facho de luz e descer o Espírito Santo de Deus a ungir o tanque batismal. Para limpar o nosso corpo, o nosso espírito, para dar uma nova vida. Para nós viver, irmão, como os legítimos filhos de Deus. Mas às vezes, irmão, a pessoa fala, eu acho que não estou preparado. Irmão, uma palavra tão triste que Deus e seus santos não querem ouvir. Se você não se decide, quem vai se decidir por você, irmãos? Olha a oportunidade, ela está batendo na sua porta. Não deixe para depois. É tão bonito nós contemplar o batismo, às vezes ver pessoas de idade, até pessoa impossibilitada, alguém ajudando a descer no tanque batismal e ser emergido nas águas. Nós vemos esses jovens, que o Santo Irmão Aldo tanto ama, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa. Agora, depois do batismo, a pessoa fala assim, fulano ainda é uma criança. Sim, irmãos, às vezes na maturidade, mas para Deus o seu espírito já é de uma pessoa adulta.
Por quê, irmãos? Porque que Deus já coloca o dom. Se ele for obediente e consagrado à igreja, seus pais, Deus coloca o dom para tocar, para cantar, para reger e para no futuro ser um bom pregador da palavra. Por isso, amados irmãos, o nosso Deus, Ele te dá uma oportunidade hoje para a sua vida. E mais uma vez, em nome desse santo, se você é um apostólico convertido e não convencido, procure o batismo na nossa igreja, que ainda é tempo. E se o senhor, a senhora, não está preparado nesse batismo, mas prometa para você mesmo, que no próximo batismo, você é a primeira pessoa que está lá para ser imergidos nas águas. Agora, irmãos, irei falar um pouco sobre o ministério dos profetas, e principalmente do santo irmão Aldo. Vejamos que o nosso Deus, toda a vida, Ele precisou de um representante, de um mediador nesta terra. Irmãos, e cada profeta que foi escolhido, eles passaram por grandes aprovações, para o nosso Deus ver a fé daquele profeta e do seu povo que ele dirigia. Como nós vemos aqui, a história do profeta Elias. Tinha um rei tirano, irmãos, que ele adorava o Deus de Baal. Ele tinha 150 profetas de Baal. E quando ele soube que o profeta Elias era um profeta temente a Deus, de grande poder, ele desafiou o profeta Elias. E consta na Escritura Sagrada que foram para o Monte Carmelo fazer um sacrifício e o profeta Elias fazer o dele. E quem foi atendido, irmão, o sacrifício foi do profeta Elias. Porque ele era um profeta fiel, temente a Deus, e quando ele orava, Deus atendia suas orações para abençoar ele e seu povo. E assim foi na vida do profeta Moisés. Quando ele resgata aquele povo das mãos do rei Faraó, que chega ao lado do mar, encontra o exército para executar todos. E naquele momento o povo em desespero, e Moisés pensava que o nosso Deus ia dar uma resposta fácil para ele. Não. O nosso Deus disse assim: Moisés, peço a seu povo que não duvide do meu poder. Ore, você ore também. E o profeta Moisés orou junto com aquele povo. E quando tocou o cajado na água, o mar se abriu. Assim também, irmão, foi o profeta Daniel. Um profeta que por inocência, por inveja, crueldade, perseguições, fizeram um decreto para que ele não orasse, e pegaram ele orando, e o rei já tinha feito aquele decreto, e pediram para que o rei jogasse ele na cova dos leões. Mas com a sua inocência, com a sua fé, Daniel não temeu a morte. E quando foi jogado lá, ele começou a orar a Deus. E no outro dia que foram chamar, estava liso. Assim também aconteceu na vida do profeta Eliseu. Quando o exército ataca ele de surpresa, e quando chega o seu servo para ele, fala assim:
Eliseu, tem milhares de soldados aí, nós não sabemos o que fazer, nós estamos derrotados. E naquele momento o profeta Eliseu orou a Deus e disse assim: Pai, dá o poder de mostrar ao meu servo que o exército maior é que está ao nosso lado, é do Senhor e não deles. E naquele momento Deus deu o poder de aquele servo ver o exército celestial que estava ao lado do profeta Eliseu. Irmãos, e assim foi passando era em era, até vir a vinda de Jesus. E quando veio a vinda de Jesus, muitos pensavam que quando ele cumpriu o seu ministério, já tinha acabado, finalizado as profecias, não. Ele tinha que vir na segunda vez, na pessoa da Santa Vó Rosa, porque ele mesmo mostrou, provou, que ele disse: ela irá receber do que é meu, e da parte do Pai em meu nome, ela vai ensinar a toda a verdade. É por isso que o seu ministério de 16 anos não foi fácil para ela. Ela tomar devida providência que o Pai Jesus queria que ela tomasse. Mas, irmão, a sua personalidade de fé, de amor, de postura, nunca abalou o caráter da Santa Vó Rosa. Ela sempre seguiu na risca o que Jesus, a Virgem Maria e o Pai exigiu a ela. Por isso que ela, antes de subir aos céus, para dar continuidade à sua igreja, Jesus, ele mesmo falou que haveria um só rebanho, um só pastor. Surgiria no meio do seu povo o último profeta. E antes dela deixar o seu corpo terreno, ela falou para o santo irmão Aldo: Aldo, meu filho, você está pronto para me servir? Chamou ele 3 vezes para servir ela. E ele disse: tia, eu estou pronto. Irmãos, e aí começou o seu ministério. O ministério, irmão, que todas hostes malignas, toda falcatrua do mundo, começou a invejar, a perseguir, porque não me desprezando os profetas do passado, os patriarcas, não, como fala aqui na mensagem, mas o único profeta que ia falar com Deus e seus santos, e o único profeta que Deus deu 3 dons para ele vivendo no seu corpo nesta terra: o dom da onisciência, onipresença, onipotência. O que mais destacava no santo irmão Aldo era a sua humildade. Porque ele sabia o que nós passamos, o que estava passando, ou o que nós ia passar. Mas ele nunca abria a boca, chegava para nós e dizia assim: eu já sei o que você vai falar, eu sei o que tu está passando. Não, irmãos. Ali ele dizia: oba, pode contar o que você está passando, estou pronto para lhe ouvir. E ali a pessoa falava passo a passo o que estava necessitando, precisando. E ali com 3 palavras, 5 palavras, ele resolvia o seu problema. E semelhante dos profetas do passado, e o santo irmão Aldo, ele foi mais além. Por quê, irmãos?
Cada um que estão aqui presente, e os irmãos internautas têm muitos em suas casas, uma carta dada por ele. E nessa carta ele nunca deixava de mandar essas seguintes palavras dizendo: meus filhos, tenha ânimo, tenha fé e não tenha medo de nada. Porque, irmão, o medo, ele impede a comunhão com Deus. Por isso que nós vimos na pessoa dele, ele era como uma rocha. Quantas perseguições, calúnia, cada vez mais ele estava fervoroso, com fé. Porque o medo não fazia parte da sua vida. Como no passado os profetas também. Eles foram jogados em prova difícil. Mas Deus mostrou que estava ao lado de cada um, assim também o santo irmão Aldo. Como eu falei na reunião de ontem, a calúnia foi tão grande que em 2011 jogaram ele na mídia. Levaram ele no tribunal, assim como fizeram com Jesus. Mas ele, contente, feliz, e a maior felicidade do santo irmão Aldo foi que quando foi final daquela semana, ele viu seus filhos na matriz. Irmão, matriz significa em hebraico igreja mãe, lhe dando o maior apoio, mostrando que ele era um pai, e como pai precisava do apoio dos seus filhos. Por isso, irmãos, vamos olhar para os feitos, os prodígios, os milagres, as obras que esse profeta fez em vossas vidas. E olhe que na semana passada, a direção colocou no boletim as seguintes palavras dizendo que Maria Santíssima, profeta Moisés e o profeta Daniel ficavam admirados com o santo irmão Aldo, de ele cuidar, proteger, abençoar, de ter tantos jovens na nossa igreja. Porque, irmão, naquela época, não era difícil que nem hoje. Se hoje tem, irmão, uma coisa que atrapalha a comunhão com Deus, que você leva para qualquer estabelecimento, é um negócio chamado celular. Ali ele tem o lado bom e o lado da destruição. E essa tecnologia é que o inimigo mais tem usado para lhe enfraquecer, para que o Senhor, a Senhora, mostre o seu ponto fraco. Mas, jovens, como os profetas do passado admiraram o ministério do santo irmão Aldo e o amor que ele tem por vocês. É um conselho que eu dou para vocês. Não vacile, não dê oportunidade para o mundo. Porque o mundo, como o hino fala, ele não passa de uma ilusão, de uma grande armadilha. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu vim do mundo. O mundo ele não tem nada de oferecer de bom. Hoje eu penso e falo assim: por que eu não via mais tempo para a igreja? Porque, irmãos, porque Deus tem um momento certo. Mas eu falo para vocês, jovens, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, ama cada um de vocês. E dê essa alegria para ele. Porque vocês nasceram no berço de ouro. Berço de ouro que eu quero dizer que já nasceram, a maioria, de pais apostólicos. Então, obedeça esses santos.
Porque quando nós deixamos esse santo de lado e participando, ou seja, ou nós acompanhamos amizade negativa, irmão, ela tira toda a nossa santidade. Muitos podem falar assim, mas pastor, como assim? Não foi o próprio Jesus que falou? Ele disse assim, uma má companhia corrompe todos o bom costume. Ou seja, um apostólico ele pode ser fiel, mas se ele acompanhar com uma pessoa, irmão, que não tem nada da nossa fé, uma pessoa que pratica as coisas erradas, a nossa santidade será nula e tudo que ele pratica, nós seremos tomados e seguir as coisas que ele está praticando. Por isso que a Santa Avó Rosa dizia, meus filhos, andes com os bons, que bom será. Mas se andarem com os maus, vocês vão se tornar piores do que eles. Por isso, amados irmãos, eu finalizo o meu comentário e deixo essas palavras em vossos corações. Pratique o amor genuíno que o santo irmão Aldo deixou na sua vida. Ele lhe ama, ele quer o seu bem. E vocês não são mais crianças, são pessoas adultas. Cada vez mais peça a esses santos para dar sabedoria para se afastar do mundo e ser pessoas melhores. Porque como cantar o último hino do nosso cenário, 215, ele fala assim, palavra dele, aqueles que forem sinceros, saberão me dar valor e serão despertados para viver em seu amor. É esse amor que o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, ele espera de cada um dos seus filhos nesta terra. Eu finalizo o meu comentário, irmãos, e agradeço o silêncio, a reverência, a participação de cada um dos irmãos nesta reunião. Agradeço pelo lindo trabalho da filmagem, da equipe de som, prestaram um trabalho muito magnífico e lindo, para que muitas pessoas chegassem ao conhecimento e que possam ser alimentados também. Agradeço pela presença dos colegas de ministério, agradeço pelo trabalho dos obreiros, da diaconisa, e o magnífico trabalho dos regentes, dos músicos e dos coristas. O meu muito obrigado, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Agora, eu convido por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós fazermos uma oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Santíssimo e glorioso Santo Irmão Aldo, graça te damos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela proteção, pelo amparo. E agora, neste momento, eu elevo a oração, os pedidos de cada um dos teus filhos perante ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, Deus nosso Pai, a Santa Avó Rosa. Porque o Senhor sabe que os teus filhos precisam, necessitam, ó Pai, e estão passando nessa terra. Santo Irmão Aldo, grande és o teu amor por nós, ajudem os teus filhos a vencerem, às vezes passando por grande problema, tanta dificuldade, mas dê força, coragem, ânimo, para que eles possam vencer e servir o Senhor enquanto viver nesta terra. E agora, neste momento, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu rogo também pelos irmãos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, e rogo por aqueles que estão enfermos, passando por momento difícil, às vezes até desenganado pela medicina, que a Senhora use da tua misericórdia,
O Senhor, Pai, é médico dos médicos. Ajude a teus filhos, que seja feita a tua vontade. E agora, neste momento, Santa Avó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e te peço por cada nome que teus filhos depositaram diante do altar, para que a Senhora abençoe e proteja, dê a saúde, a paz, a alegria, a vitória que eles tanto necessitam. A Senhora sabe o que eles estão te pedindo e o que querem para a sua vida. Dê a tua essência do teu poder, a tua graça e a tua unção, para que eles possam receber o que precisam. E agora, neste momento, querida avó, os teus filhos se despedem para os seus lares. Eu peço à Senhora que envie na companhia de todos os teus filhos, santos e anjos, e dê a todos uma boa noite de descanso e um bom começo de semana de trabalho a todos. Amados irmãos, recebam, e também os irmãos internautas, recebam neste momento a bênção do nosso Deus, de Jesus e da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, hoje para todos sempre. Amém. Que o Santo Irmão Aldo acompanhe a todos.